Nós entendemos de que o simples fato de nós termos iniciado a greve como ponto principal a redução da jornada de trabalho já significa uma vitória. E, principalmente, pelo fato de nós termos definitivamente conquistado, embora ainda não para toda a categoria, embora nós tenhamos sofrido alguns rescaldos em função dessa greve, a vitória é incontestável na medida em que definitivamente nós colocamos um pé na porta em termos de redução. Agora vai depender da nossa capacidade de organização, a continuidade dessa redução e abrimos um campo para toda a classe trabalhadora também definitivamente conquistar a tão sonhada redução da jornada de trabalho em função do atendimento a esse exército de desempregados que existe nesse país. Meneghelli fala exatamente aquilo que você estava comentando, né? Mas uma coisa me chama a atenção nesse vídeo que ele fala, colocamos o pé na porta, e pelo jeito o empresariado fechou a porta com o pé dele lá, né? Porque até agora as coisas não saíram. Exatamente, fazem 23 anos já que aconteceu a segunda redução, né? Quer dizer, teve 50 anos para acontecer a primeira redução da jornada no Brasil e agora já faz 23 que aconteceu a segunda redução da jornada no Brasil. É normal esse tempo? A gente pode considerar normal? Eu diria que países... é anormal, na medida, né, em que o processo produtivo você modificou violentamente. Ou seja, automação, as novas tecnologias, o processo de produção interno nas empresas, de forma em geral, inclusive... Então há uma discrepância entre a modernidade dos equipamentos ou do processo produtivo e a cabeça de quem decide a questão. Com certeza. Com o trabalhador. Desse ponto de vista, os empresários retrocederam, né? Porque enquanto a tecnologia industrial produtiva, de qualquer serviço em geral, modernizou, os empresários retrocederam desse ponto de vista. Porque para acumular mais lucro, para acumular mais, né, mais dividendos nas suas empresas, nos seus capitais. Então, portanto, há uma profunda contradição entre o que modernizou em termos de produção em relação à gestão, né? Especialmente a gestão de pessoal, que diretamente trata a jornada de trabalho e as condições de trabalho. Então, portanto, a redução da jornada de trabalho hoje não é só uma questão ideológica, não é uma questão especialmente porque a gente quer reduzir, porque é uma queda de braço. Na verdade, há uma necessidade importante, extrema, porque assim como também aperfeiçoou-se o processo produtivo, aumentou o ritmo de trabalho. Sim. Hoje nós, trabalhadores, eu sou metalúrgico, na empresa onde eu trabalho, por exemplo, né, o ritmo de trabalho aumentou violentamente. Né? Enquanto nós produzíamos, na década de 80, 8 mil máquinas num determinado setor, hoje nós produzimos 28 mil máquinas. Com uma quantidade menor de empregados. É menor, com certeza. Então, portanto, o que aconteceu isso não é um milagre, né? Há um processo físico das pessoas se dedicando mais para produzir mais. Então, portanto, este é o ganho de produtividade que eu falava no primeiro bloco aqui, que é realmente um ganho de produtividade violento, que sai de 8 mil para 28 mil máquinas. Eu comparo às vezes um pouco com um trabalho de jornalista, porque, por exemplo, algumas décadas, o trabalho de um jornalista, o que se fazia na época era feito por 5 ou 6 pessoas em relação a hoje. Né? Então, alguém diagramava, alguém escolhia a foto, outro colocava o título, o outro escrevia a matéria, outro fazia a pauta. Isso tudo foi caminhando com a coisa da computação e tudo isso caminhando da tal maneira que um só é capaz de executar todos esses trabalhos. No entanto, os salários são inferiores àquela época, né? Não é diferente. Está tudo errado, tá, Oswaldo? Não sei se está errado, mas vamos dizer assim, que as novas tecnologias hoje avançou tanto que hoje se produz muito mais do que todo o período histórico da classe trabalhadora. Existem estudos que mostram que se a gente trabalhar 2 dias por semana é o suficiente para bancar todo um período aí que no passado precisava trabalhar 48 horas semanais. Então não há necessidade. Não se justifica mais. Não se justifica mais, porque as novas tecnologias foi exatamente para dar grande escala de produção para os patrões. Então não há necessidade de se trabalhar tanto.
Então, a solidariedade dos trabalhadores, quando também se discute a questão da redução de jornada, é exatamente essa. Olha, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, nós não somos donos do meio de produção, nós somos donos da nossa força de trabalho, que nós vamos vender para o capitalista. Então, mas de que forma? Forma bem feita, quer dizer, nós vamos ter que nos valorizar e ter uma espécie, não é, mas é uma solidariedade com os demais. Não há necessidade de ter tanto desemprego no país. Nós podemos dividir isso e tem espaço para todo mundo. Mas a questão do acúmulo do capital é que o que mexe acontece hoje eles mexeram mais, flexibilidade da mais jornada, tem, mais os trabalhadores começam a ser não trabalhadores com carteira assinada, mas sim o eventual, né? Os PJs da vida, que as pessoas vão lá e vão trabalhar por nenhum salário, é uma sobra que sobra do capital. Então, haveria necessidade realmente de haver uma redução muito grande, muito, porque não é só o trabalho, é a atividade. Quer dizer, as pessoas ativas estão aí vendendo qualquer coisa, fazendo o seu trabalho assim, eventual, etc., para ganhar dinheiro, mas não são empregados com carteira assinada. Sem garantia então, alguma. Sem garantia nenhuma, sem direitos nenhum. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Vamos lá. A questão do desemprego realmente é dramática, é uma questão grave. E o Paulo Azevedo, que é membro do PT, vai nos dizer qual é a proposta do PT para resolver essa questão. O desemprego é uma das questões que mais afligem hoje a família do trabalhador brasileiro. Entre várias propostas que existem para acabar com o desemprego, uma delas, sem dúvida nenhuma, importante, é a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Redução da jornada de trabalho. Você sabia que o trabalhador brasileiro é um dos que mais trabalha e que menos ganha em todo o mundo? Então, Chico, só para vocês terem uma ideia, a carga horária de trabalho no Canadá é de 37 horas, na Hungria, na Itália e na França, de 38, nos Estados Unidos, de 40 e no Japão, de 41 horas semanais. Bom, até no Japão, que o pessoal tem fama de trabalhar muito, se trabalha menos do que no Brasil, né? Porque no Brasil é 48 horas semanais. Mas você pode estar imaginando que isso acontece só em países mais desenvolvidos. Os menos desenvolvidos se trabalha mais. Mas não é assim, não. Na América Latina, quase todos os países da América Latina se trabalha menos do que no Brasil. Por exemplo, no Equador, no Peru e até no Paraguai se trabalha 40 horas por semana. Se você tivesse, por exemplo, 8 horas a mais de folga por semana, como é que você ia usar esse tempo? Eu usaria com a minha família, né? Com a educação até dos nossos filhos, porque na realidade a gente não pode nem dar educação aos filhos. Nós não temos tempo para isso. Você tem tempo para ler um livro, para se aperfeiçoar na sua profissão, para ler alguma coisa, nesse ritmo de vida que você leva? Não, não tem tempo nenhum. Você trabalha 9 horas e meia por dia. Tem o sábado livre, mas chega no fim de semana você está arrebentado, você não tem condição de fazer mais nada. Porque a gente só vive cansado, a gente trabalha segunda, terça e quarta, a gente já está cansado. Chega sexta, sábado, a gente não tem mais, a gente não está aguentando mais, a gente não vê a hora que para chegar em casa, descansar. Ele chega em casa de noite, cansado, a mulher quer dar um beijo nele, o companheiro está tão cansado de fazer a vez horária, de trabalhar demais, que não acontece. A mulher quer dar um abraço, ele já está rocando. Então isso é muito ruim para nós trabalhadores. Então, por que é que os trabalhadores do Brasil, do mundo trabalham menos e nós trabalhamos mais? Por que é que eu, como empregado da Mercedes, trabalho 48 horas semanais, se os companheiros da Mercedes da Alemanha trabalham 38 horas semanais? Então isso tem que mudar. Operário de manhã pela avenida, partiu pra vida tão sofrida. Meu operário de manhã pela avenida, partiu pra vida. Vicentinho tá certo, Quintino? Com certeza. Continua valendo? Continua valendo, é verdadeiro. E mais um dado aqui que é importante, comparando essa história do custo, na verdade, né? Pra você ter uma ideia, hoje o custo da produção no Brasil, o custo da mão de obra de um copo desses aqui, é cerca de 20% do custo total. Então o custo da produção no Brasil, em termos de mão de obra, é muito barato.
enquanto que em outros países o custo chega a quase 50%, o custo mundial é 50% de um produto. Mas a gente ouve muito dizer que, por exemplo, uma pessoa registrada custa para a empresa o dobro do que ela ganha, ou Mas muito isso mais é que o dobro. Mas isso é uma falácia na tentativa de desconstituir os direitos, porque aí o empregador coloca como custo de mão de obra a Previdência Social, que é um direito, o 13º, que é um direito, né, as férias, que é um direito. Então, portanto, né, nós temos que separar o que é salário e o que é encargos, né, do que é direito já adquirido do conjunto da folha de pagamento. Na verdade, o custo de mão de obra no Brasil, como eu falei, é muito baixo em relação ao custo geral de um produto, com transporte, com impostos, com matéria-prima, enfim. O custo menor sempre é o trabalho, né, de um produto no Brasil. Então, portanto, por isso que eu insisto, é uma falácia dizer que o custo do Brasil é que impede a redução da jornada de trabalho. O segundo dado que eu queria apontar aqui, se nós reduzir hoje a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sabe quanto é que aumenta no custo da produção? Apenas 1,9%. Ou seja, 1,9% é o custo da redução da jornada de trabalho. Enquanto um empresário, as empresas em geral, têm um ganho de produtividade anual, em média, nesse último período de 6,5%, vai gastar apenas 1,9% em custo de mão de obra se nós reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. E aí, sem falar dos impactos, isso que o Vicentinho falou na entrevista é real. Ou seja, os trabalhadores, a entrevista de forma geral é real. A pessoa estando mais descansada, também ela vai produzir mais. Também ela vai aumentar a então, produtividade. era isso até que eu queria perguntar para o Oswaldo, porque já não está claro que um profissional bem remunerado, descansado, respeitado vai produzir mais? Não é meio óbvio esse raciocínio? Por que então essa resistência? É difícil para a gente entender isso. É difícil, mas na realidade o custo da mão de obra é extremamente baixo, né? Quando eu estou contratando uma pessoa, eu estou pagando um salário e chama-se assim, bem salário, quer dizer, 13º, férias, tudo isso é salário, tudo isso está computado no custo. Os encargos previdenciários é uma outra coisa. Fundo de garantia também. Então, são direitos que, quando eu estou contratando, eu estou levando em consideração, e esse é o meu custo. Isso é o custo que ele vai determinar no preço. Não vai falar que eu pago 10 e na realidade, eu pago para o governo, para outras coisas mais 10. Não é verdade. Isso é falácia. Realmente é uma falácia. O salário do brasileiro realmente é extremamente baixo. Mas hoje em dia, nós temos um concorrente chamado chinesinho, que ele ganha para comer. Na realidade, muito pouco. Faz uma grande escala. O que dá custo barato não é a mão de obra se é caro ou é barato. É a quantidade de peças que são feitas ou produtos que são feitos. Para isso, você tem tecnologia. E a tecnologia não é para encarecer, é para produzir mais e para baratear. E a mão de obra vai aí. Olha, nós temos, por exemplo, na Volkswagen, tinha no passado, em 1980, nós tínhamos 38 mil trabalhadores produzindo um determinado número de veículos. Hoje, nós temos menos da metade produzindo o dobro, com um valor adicionado e agregado muito maior. Com tecnologia, não tínhamos robô, era na base do fazer lá o martelo e na mão, ponteadeira, né? Era um carro mais ou menos artesanal. Hoje tem 400 robôs. Cadê as pessoas? Cadê o custo dessa coisa? Por exemplo, vou dar um exemplo. A Volkswagen pagava só de INSS, no valor do que ela estava produzindo, algo em torno de 6%. Hoje está 1,5%. Não é à toa que a Previdência está falida. Por quê? O fato gerador de a empresa pagar em meu nome para a Previdência, aqueles 20%, aquelas coisas todas, leva em consideração o meu emprego e o que eu ganho. 2 fatores. Hoje eu pego e faço o cara ser PJ, quer dizer, já aliviei ali. E no lugar dele eu pus a máquina, pronto, a máquina não contribui. Então, com a redução de jornada, é uma outra conversa. A redução de jornada é para deixar as pessoas mais tempo em casa, mais
E mais pessoas empregadas. E mais pessoas. E mais jornadas. Pode ser jornadas diferentes, mas de forma como esse estudo falou, olha, posso trabalhar 2 dias, o resto fico em casa. Os outros mais 2 dias, e sucessivamente. Temos muito a falar ainda a respeito. Vamos muita tocar. Luta ainda. Muita luta. Rosa, mãe. A gente não vai discutir como músico jornada de trabalho, né? Mas nós separamos algumas músicas e eu até estou achando que eu devia cantar uma música do Paulinho da Viola, que chama 14 anos. Tinha eu 14 anos de idade. Não sei se é Fábio. Tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou, perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, mas a minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou, sambista não tem valor nesta terra de doutor. E seu doutor, o meu pai tinha razão. Vejo o samba ser vendido e o sambista esquecido, o seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo, não, senhor. Tinha eu 14 anos de idade.